como é que eu vou montar a minha consenso no BioEdit? Eu vou falando para vocês o passo a passo. Então, vamos lá. File, New Alignment. Aí eu venho em File, Import. E aí eu vou importar Sequence Alignment File. Então, eu vou pegar primeiro aqui um exemplo de sequência tranquila. Eu vou pegar uma cloroplastidial. Então, venho aqui. Aí, gente, a nomenclatura da sua sequência, você tem que nomear ela muito bonitinho, para não ter erro, para você saber exatamente quem que é seu indivíduo, qual que é o seu reverso, qual que é o seu forward. Isso é muito importante. Então, tem que ter uma organização muito grande. Por exemplo, no meu caso aqui, como que eu faço, né? Eu coloco o nome da minha população. Então, aqui PM é o nome da localidade que eu coletei. E MG é o estado brasileiro, 3 é o indivíduo. E forward é a sequência forward, CP é porque é cloroplasto. Então, quando eu bato o olho nessa nomenclatura, eu sei exatamente o que eu vou encontrar. Cada um tem uma forma de fazer, não tem certo, não tem errado. Mas é bom que você tenha uma organização. Então, vem cá, abrir. Beleza. Agora eu tenho a minha forward, né? Eu preciso incluir a minha reversa, porque lembra? A gente vai fazer uma sequência consenso agora. E a sequência consenso é uma sequência de nucleotídeos em comum entre regiões homólogas em sequências de DNA. Beleza? Então eu vou vir cá, sequence alignment, e vou pegar a minha reversa. Beleza. Só que aqui, gente, tem um pequeno problema. Eu preciso confirmar se tá tudo certo com isso aqui, com essa sopa de letrinhas. Se você quer confirmar primeiro a forward e depois confirmar a reversa, é com você, você que sabe. Cada um sabe a melhor maneira de analisar. Eu gosto de, enquanto eu estou fazendo, já olhar isso, mas cada um é cada um. Então eu vou abrir aqui a minha sequência forward para eu confirmar esses picos aqui. Por que eu falei para vocês que eu gosto do Sexscape? Porque no Sexscape, à medida que eu vou clicando aqui, ó, por exemplo, eu cliquei aqui. Se eu clicasse aqui, ele já apareceria o pico correspondente. Só que o BioEdit não tem isso, minha gente. Então, você vai ter que fazer isso na mãozona mesmo. E aí, você precisa do dobro de cuidado. Então, essas sequências iniciais aqui, ó, que tem N, eu não consigo determinar, tá vendo? Eu tô colocando aqui pra gente olhar elas juntinhas, ó. NN, CC, NN, CC, isso aqui não tem como determinar. Essas são as sequências que a gente vai cortar, a região que a gente vai cortar depois, quando a gente vai fazendo o nosso alinhamento, né? Então, esse corte de sequência, ele é necessário porque a gente vai remover os dados de baixa qualidade de uma sequência, porque isso gera erro nas nossas análises. Então, a gente precisa de uma sequência que tenha esses atributos ideais, que é que eu consiga identificar efetivamente o pico. Então, a princípio aqui, ó, eu não estou encontrando... Ah, outra coisa, por que eu não gosto de cortar antes? Supondo que eu já tivesse cortado essa parte aqui, ó, do 1, 10, esse número que você está vendo aqui em cima, ó, 10, são os nucleotídeos, tá? E aí, faz de conta que eu tivesse cortado isso aqui. Se eu cortei, quer dizer que eu removi, e agora o que era 15 vai passar a ser número 1. Então, ele vai mudar completamente o tamanho da minha sequência. E aí vai ficar muito mais difícil de eu comparar com a original. Por isso que eu não gosto de cortar. Eu só corto quando eu vou fazer o alinhamento final, quando eu já tenho todos as minhas sequências consensos montadas, porque fica muito difícil. E ainda assim, eu gosto de manter um alinhamento virgem, que me permite depois verificar qualquer coisa. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Eu tô olhando aqui a minha sequência e, aparentemente, ó, eu não tenho problema nenhum. Não tem nenhum pico aqui que eu tenho que confirmar. Não tem nenhum N aqui em cima, para eu poder confirmar também, editar. Então, tá suave. Provavelmente, essa região final aqui a gente vai eliminar, mas como eu disse, eu não vou eliminar agora, porque eu não quero que mude o tamanho da minha sequência aqui em cima para eu poder comparar. E como eu disse para vocês, tanto o Genius quanto o Sexscape, se eu estivesse mexendo com eles, clicaria aqui e automaticamente apareceria o meu pico. Isso favoreceria muito o tempo. Mas tudo bem, nem sempre a gente pode utilizar esses programas. A gente tem que aprender a trabalhar com o que tem. Agora a gente vai comparar a reversa. Cara, a reversa, olha só.
Vou colocar aqui bem baixinho para a gente poder comparar. Ó, aqui eu tenho A, aqui eu tenho A, tá vendo? N, N, G, G. Claro, a gente está percebendo aqui pelos picos que eu não posso determinar nada disso. Muito provavelmente a gente vai cortar essa região aqui. E como eu disse para vocês, eu não vou fazer isso agora, porque eu não quero que o tamanho da minha sequência aqui no BioEdit, que eu estou tentando montar consenso, tenha uma grande diferença do meu original, para ficar mais fácil poder identificar esses picos. Ó só, essa parte aqui, ó, também tá uma bagunça, muito provavelmente a gente vai cortar. Aí uma ideia que eu dou para vocês é que vocês vão anotando aí no papel. Bom, a sequência PMMG, ela não tá legal aqui, ó, em tal região, provavelmente eu vou ter que cortar. E quando vocês forem fazer o corte final, também vai ter que dar uma conferida. Então não é só uma vez não. Se você fizer esse trabalho bem feito agora, facilita. Então, vamos olhar se tem algum problema aqui. Eu tenho que olhar, às vezes, se o sequenciamento me colocou um N aqui em cima. Ele não conseguiu determinar. Mas, até agora, esse aqui... É o que eu falei, essa sequência aqui tá bonitinha para vocês entenderem como fica com a sequência show de bola. Beleza, então já conferi. Eu não precisei editar nada aqui na minha sequência. Tudo tranquilo. Agora, para eu montar minha consenso, você tem que saber qual que é a reversa. Eu sei que a segunda que eu coloquei é a reversa, mas às vezes o programa, ele não fica com o nome que você colocou. Então, você pode dar um duplo clique aqui, ó, e nomear. Aqui, escrever reversa, ou o que quer que você queira. Por aqui você também consegue editar, se você precisar. Ó, vou pôr um del aqui, só que aí nisso mudou todo o meu frame lá da frente. Então, deixa eu voltar com o N que estava aqui. Eu vou cancelar, porque eu não quero que dá ruim aqui. Mas eu posso até também dar um cliquezinho aqui suave, ó, que eu consigo fazer isso por aqui também, ó. Tá bom? Ó, para eu editar, gente, se fosse necessário fazer isso, eu teria que mudar o molde aqui dentro do BioEdit. Então, eu viria aqui, ó, em Edit, e aí eu tenho que cuidado com esse overwrite aqui, eu tenho que mudar para Insert. Porque se eu deixar o overwrite, quando eu fazer uma edição, ele vai comer a letrinha da frente, vai mudar toda a minha sequência. Então, cuidem para colocar aqui, ó, Insert. E aí, só para mostrar para vocês, faz de conta que eu percebi que esse N aqui é um A. Então, vem cá em Del e eu insiro a minha letra A. Eu gosto de colocar minúsculo quando eu vou fazer alguma alteração, porque aí me ajuda a identificar o que eu mudei, beleza? Mas eu vou voltar aqui para o N. Beleza. Se eu quiser agora ver, por exemplo, variação, mudar essa letra aqui, essas cores, eu posso mexer aqui, ó. Colocar cinza, colorido, e aí depende muito de como você gosta de ver. Eu prefiro com esse modo aqui. E eu gosto de colorido porque me ajuda a identificar melhor a sopa de letrinhas. Eu posso adicionar uma flag, uma bandeirinha, em alguma região que depois eu queira ver. Então, você vem cá em Add e coloca o Add. Lembra que eu falei? Marca, gente. Se você acha que aquela região está em conflito, marca a região. Essa bandeirinha te ajuda com isso. Mas eu não quero ela aqui. Tchau. Remove. Pronto. Ok, então agora voltando. Vamos fazer a nossa consenso. Para eu fazer a consenso, eu preciso fazer a reversa, o complemento reverso da minha reverse, para que ela fique igual à minha forward, tá? Porque a reversa, ela é o contrário da forward. Então, se eu tenho timina na minha forward, eu vou ter adenina na minha reversa. Então, eu preciso... isso, reversa. Então, eu preciso fazer o complemento reverso da minha sequência forward. Então, eu vou fazer isso na minha reversa. Para isso, ó, vamos lá no caminho. Você vem em sequence, ácido nucleotídico, ácido nucleico, desculpa. Aí você vai vir em reverse complement. Aí, se você quiser aplicar Shift Ctrl R, isso vai acontecer. Lembra que você tem que selecionar essa reversa, tá? Porque senão ele não vai saber qual que você está mexendo. Você tem que indicar para ele. Então, a minha está selecionada em preta. Pronto. Ele fez a reversa. Aí, agora, para eu gerar essa consenso,
eu vou meio que fazer um alinhamento, mas isso aqui é para eu gerar a minha consenso, tá bom? Depois a gente vai ter que fazer alinhamento entre todas as nossas sequências. Então, eu vou selecionar aqui as duas, eu vou vir em Accessory Application, e aí eu vou vir em Cluster W. Ah, Natasha, o que eu coloco aqui? Eu tenho que colocar peso, penalidade para abertura de gap, extensão, lá, lá, lá. Por enquanto, gente, não preocupem com isso. A gente vai aprofundar mais sobre alinhamento. Não é uma coisa simples e trivial como as pessoas acham, mas aqui a gente quer montar a nossa consenso. Isso aqui não é o alinhamento de todos os indivíduos que a gente tem. A gente quer só fazer a consenso para um indivíduo, beleza? Então, vem run. Ele abriu outra janela. E agora, lembra que eu falei para vocês que ele vai assumir uma homologia, né? Uma ancestralidade comum. Olha que bacana. Por esse alinhamento aqui, ó, fazendo a reversa, eu vou vendo que as bases batem. Por isso que eu preciso fazer o sequenciamento das duas. Onde não bateu, eu tenho que ir lá confirmar. Por exemplo, ó, aqui tá me dizendo na reversa que eu tenho 2 As. Mas a forward está me falando que não tem. Então, eu vou ter que ir lá no meu arquivo e confirmar qual dessas informações estão corretas. Por isso que eu falei para vocês que o corte dessas regiões iniciais e finais, que são bagunçadas e que a gente precisa realmente limpar, eles se dão no último momento. Porque imagina, tanto que vai ficar difícil eu localizar, sabe? Aonde é que estão as coisas. Porque aí eu vou ter diminuído e vai ficar complicado o tamanho da sequência comparar com o original. Então, eu vou mais ou menos aqui ó, no tamanho da região. A posição aqui é 50, tá vendo? À medida que eu mexo aqui, é porque não tem como eu colocar meu dedo, mas à medida que eu mexo aqui, esse lugar aqui, ó, posição, ele vai mudar. Fica de olho nisso quando eu estiver mexendo. E aqui ele mostra algo que está selecionado. No caso, eu estou com um gap selecionado na posição 56. E aí eu posso vir aqui e olhar para ficar mais fácil para mim encontrar isso dentro do sequenciamento. Claro, ele ainda vai mudar um pouco o tamanho e vocês têm que ficar de olho, porque como ele fez um alinhamento, né, em relação à forward, elas podem ter tamanhos diferentes, né? Seja porque adicionou uma coisa que não tinha, seja porque conseguiu um tamanho maior de fragmento. Então ele vai adicionar uns gaps aqui que não tinha. Essa sequência forward, por exemplo, para que ela fosse alinhada com a reversa, com o complemento da reversa, ele teve que adicionar esses gaps aqui, ó, que não tinha, para poder ter esse alinhamento. E aí, essa adição de gaps já colocou o tamanho desse fragmento diferente do original. Entende por que o trem é danado? Então, eu já sei que, comparando aqui, essa região aqui, ó, TCGA, no meu eletroferograma vai ser Peraí. Agora eu tenho que achar aqui. Eu posso fazer assim também, ó, gente. Eu posso fazer um copiar. E aí eu dou um Ctrl F no meu computador. Ops, não deu aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. E eu coloco aqui, eu quero, ó, TCGA, para ele achar para mim. Ó, achou. Tá vendo? Fica mais fácil da gente localizar. Então, ó, essa região aqui, que no meu aqui é mais ou menos a posição 25 a 28, no meu alinhamento ela corresponde a 50 a 56. 52 a 56, olha que louco. Por isso que é legal vocês usarem a ferramenta de localizar. Então, novamente, localizar no meu computador é Ctrl L, pode ser Ctrl F no seu, e aí você vai conseguir identificar onde é que é essa região. Pela nossa região aqui de sequenciamento, ó, aqui eu só tenho um pico na letra A, só que tá muito ruim isso aqui. Então, muito provavelmente, a gente vai eliminar no nosso alinhamento final toda essa região aqui, ó. Então, por enquanto, eu não vou mexer nela. Geralmente, eu deixo para mexer nessas sequências na região inicial e final depois que eu fiz de todo mundo. Eu trabalho mais aqui no meio. Então, por enquanto, ó, eu não estou vendo nenhuma diferença. Nossa, mas fica muito complicado, é uma sopa de letrinha. Então, vem aqui, ó, nesse View Conservation by Plotting, porque quando você faz isso, ele vai pôr em pontinho tudo aquilo que é igual. E ele vai colocar o que for diferente em letra.
Então, fica fácil de eu identificar, tá vendo? Até agora, nenhuma letra diferiu de uma da outra. Aqui, provavelmente, a gente vai eliminar, porque é aquele finalzinho que a gente tem incertezas, né? Então, a gente não quer colocar isso no nosso pacote. Aqui é o início, tá vendo? Aqui não tem concordância, aqui não. O que acontece no início de sequenciamento. Então, o que eu costumo fazer? Eu opto por copiar aqui a minha sequência forward. Então, eu vou dar um Ctrl C, ou eu vou vir aqui com o botão direito do mouse. Eu tenho problema com isso, gente. É direito do mouse. Eu vou vir em Copy Sequence. Copy. Novamente, com o botão direito do mouse, eu vou vir em Paste Sequence. Ou vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Aí, eu vou escrever aqui, ó, consenso. Para eu saber que essa aqui é a minha sequência consenso. Beleza? Só que eu vou dar uma olhadinha no final. E eu vou dar uma olhadinha aqui no início. O que geralmente eu costumo fazer? Eu pego a sequência maior e complemento. Então, tipo, aqui nessa sequência consenso, tá faltando essa parte aqui, ó, de nucleotídeo, porque às vezes uma sequência forward vai mais longe, uma sequência reverse vai mais longe. Então, eu copio e colo exatamente na mesma região. Deu ruim aqui. E Ctrl. Seleciona. Ctrl C. Ctrl. Não tá dando, gente. Peraí. Muita calma nessa hora, que o negócio é assim mesmo. Deixa eu tirar esse... Ah, é porque eu não tinha colocado edit aqui, ó. Insert. Vamos de novo. Chup. Ó, eu copiei errado. Dá um Ctrl Z. Faz de novo. Que eu fiz errado. Tá vendo? Uma coisinha que a gente faz já dá ruim. Aí aqui eu vou colocar consenso, agora eu copiei a reversa. Não faz qual que você vai copiar, não tem problema. Aí, só que aqui nessa forward eu consegui mais pares de base, tá vendo? Então vou vir aqui, selecionar, dar um Ctrl C, coloca aqui Ctrl V. Aí você tem que selecionar exatamente a mesma região, senão vai dar errado igual o que eu fiz ali. Beleza. E aqui eu tenho a minha região com a minha consenso. Aí eu vou pegar, vou apagar essa daqui, então com o botão direito do mouse eu venho em Delete, Delete, e eu tenho a minha sequência consenso agora. Só que aí, gente, o que acontece? Depois eu vou juntar todas as sequências consenso que eu tiver dos meus indivíduos e vou novamente verificar esse início aqui, onde eu vi que eu tenho as encrencas, e determinar qual região que eu vou eliminar com as minhas incertezas. Isso é muito importante. Então, vem cá, para salvar minha consenso, né? Eu venho em File, tá? Save As. E aí, aqui embaixo é importante você notar que você tem que colocar essa opção aqui, ó, FASTA. Ou ponto .faz, ou ponto .fst, ou ponto .fsa, não importa, para que seu arquivo seja em ponto .fasta e você consiga trabalhar com ele. Então, vou colocar exemplo, aula, consenso, G3. Aí, gente, você vai falar, mas como é que eu vou fazer se eu tiver um monte de indivíduos? Tem gente que é cabeçudo e consegue ir fazendo aqui, ó, todas de uma vez. Faz um, depois já importa as outras duas, já faz e já exclui, já importa as outras duas, já faz e já exclui. Tem gente que, como eu, é um pouco mais devagar. Não mais devagar, né, gente? Mas tem um cuidado, sei lá, cada um é de um jeito. Mas aí o que eu faço? Eu faço uma, faço a outra, depois eu abro um arquivo TXT e eu colo todo mundo dentro de um arquivo só.
para que eu tenha certeza de que eu fiz tudo certinho, e aí eu volto com as conferências para depois eu fazer esse corte do início e do final, beleza? Então vamos voltar aqui. Temos a nossa sequência consenso, só para vocês entenderem onde ela tá. A sequência consenso está aqui, e eu posso abrir ela com o BioEdit, né? Ou eu quero abrir ela com um bloco de notas. Aí ela tá aqui, ó, um bloco de notas. Aí, abrindo esse bloco de notas, você vai pegar todos os seus arquivos, copiar, Ctrl+C, Ctrl+V e colocar tudo dentro de um único arquivo. Por isso que eu falo que o Sexscape e o Genius são mais fáceis, você não precisaria fazer nada disso, mas tudo bem. Aí, tem que lembrar que sempre tem que ter esse maior que aqui, para que o programa entenda que essa aqui é um indivíduo e a sequência dele, e que aqui começa outro indivíduo e a sequência correspondente. Não vou salvar, porque obviamente aqui tem 3 repetições, eu só colei para vocês entenderem como funciona.